Deleuze foi um filósofo e professor francês que nunca escreveu sobre educação. Por que então um programa sobre Deleuze e a educação? Porque talvez precisemos do inusitado, do diferente, do inconformismo, atributos que não faltam à vasta produção desse pensador. Graduado em filosofia na Sorbonne, Deleuze foi professor secundário de filosofia, pesquisador, professor universitário. Escreveu sobre filósofos como Spinoza, Leibniz, Hume, Kant, Nietzsche e Bergson. Dessas obras, extrai algo novo, inusitado, e constrói sua própria filosofia. Concebe a vida e o mundo como processo de criação do novo. Deleuze criou diversos conceitos e um extenso vocabulário, valorizando a expressão literária de seu pensamento. Segundo ele, não existe um conteúdo novo sem uma expressão nova. Uma das marcas de sua filosofia é seu envolvimento com a literatura e o cinema. O vigor e o inusitado, o inspirador e a consistência que marcaram seu pensamento justificam o deslocamento da obra de Deleuze para o campo da educação. Silvio, a gente sabe que para o Deleuze a filosofia não se restringe ao papel de ser uma reflexão da realidade, que a filosofia é criação de conceitos. A construção do conceito de filosofia que ele produz na sua última grande obra, que ele escreveu com Félix Guattari, publicada na França em 1991, justamente sob o título que é a filosofia. E a essa pergunta direta, que é o título do livro, os dois autores dão também uma resposta muito direta e muito objetiva, que a filosofia consiste na atividade de criação de conceitos. Bem, isso é uma inflexão muito forte em relação à tradição filosófica, porque sabemos que desde os gregos a filosofia é pensada como uma espécie de contemplação. Aristóteles, por exemplo, separava o que ele chamava de vida ativa, a vida política, da vida contemplativa, a vida filosófica. A vida ativa e a vida contemplativa que se contrapõe justamente à vida comum, a vida do sujeito comum. E a boa vida, segundo Aristóteles, era a vida que unia a vida ativa da política com a vida contemplativa do pensamento, da reflexão, da filosofia. O que fazem o Deleuze e o Guattari quando dizem que a filosofia consiste numa atividade de criação de conceitos? Eles vão dizer que a filosofia é a própria vida ativa. A filosofia não é uma vida contemplativa. A vida do filósofo, a ação do filósofo é uma ação e é uma ação de criação. A filosofia não é uma vida contemplativa. Para o Deleuze e o Guattari, são três as potências do pensamento, ou são três as atividades de produção criativa do pensamento. A filosofia, que cria conceitos, a ciência, que cria o que eles chamam de funções, e a arte, que cria o que eles chamam de perceptos e afectos. Então, tanto o artista, quanto o filósofo, quanto o cientista são criadores. Só que cada um deles cria um produto distinto, cada um deles produz uma coisa diferente. Em nossa linguagem comum e cotidiana, quando pensamos em conceitos científicos. Para Deleuze e Guattari, conceito é algo diferente. O que é o conceito, então, da filosofia? Bom, uma das preocupações que eles vão ter é de dizer que o conceito não é uma definição, porque essa é outra visão comum que nós temos do conceito. O conceito é uma definição, né? O conceito de cadeira é a definição da cadeira, é aquilo que faz com que a cadeira seja cadeira, é a essência de cadeira, em termos filosóficos. E eles vão tentar desmontar essa ideia de que o conceito seja uma definição. Portanto, eles procuram explicar o que é o conceito, sem, no entanto, produzir uma definição de conceito. Porque produzir uma definição de conceito seria matar a própria potência de pensamento e a própria potência criativa do conceito. E uma noção importante para o Deleuze e para o Guattari é que o conceito é sempre imanente. Esse é a grande inflexão e o grande rompimento que eles fazem com a tradição filosófica.
imanente, adjetivo que existe sempre em um dado objeto e inseparável dele, que está contido em ou que provém de um ou mais seres, independentemente de ação exterior. Porque desde Platão nós pensamos o conceito, pensamos a ideia como um ente transcendente, algo que está além do pensamento e ao qual nós podemos chegar pelo pensamento, daí a contemplação. Pensar é contemplar, né? É se colocar em busca das ideias que existem independentemente de nós. E o Deleuze e o Guattari vão dizer, não, pensar não é contemplar, pensar é criar. Os conceitos não estão aí para serem descobertos, encontrados pelos filósofos. Os conceitos são justamente inventados, fabricados, criados pelos filósofos. E são criados imanentemente. Então eles dizem que para produzir conceitos é necessário um plano de imanência. Cada filósofo tem o seu plano de imanência, o plano a partir do qual ele experimenta os problemas e, experimentando os problemas, ele vai recolhendo os elementos ou uma série de elementos que estão nesse plano e a composição desses elementos, o arranjo desses elementos é justamente o conceito. Então, o conceito é esse ato de pensamento que reúne uma série de elementos que estavam predispostos, organiza esses elementos de uma determinada maneira e, tendo organizado esses elementos, nos permite fazer frente ao problema que nos mobilizava. Então o conceito não é uma resposta ao problema. O conceito é uma maneira de organizar o pensamento para enfrentar o problema. A partir dos conceitos, sim, nós podemos construir respostas para os problemas. Para Deleuze e Guattari, conceito é um acontecimento no pensamento. Para eles, a filosofia busca criar acontecimentos no pensamento. O conceito é mobilizado sempre a partir de determinados problemas. Numa obra do final dos anos 60, Diferença e Repetição, o Deleuze já dizia que o problema é o motor do pensamento. Nós não pensamos de maneira natural, né? O pensamento não é algo natural, como queria o Aristóteles, por exemplo, na Antiguidade, mas o pensamento é algo forçado. O pensamento é resultado de uma espécie de violência. Nós pensamos porque somos obrigados a pensar. Eu acho que tem um outro aspecto na obra do Deleuze também que para mim vai ajudando a compor uma noção, que é a categoria de problema, que é o conceito de problema. Então, pensar a aprendizagem não só como um processo de solução de problemas, mas também como um processo de invenção de problemas, né? Como isso subverte completamente a orientação da discussão sobre a aprendizagem, né? A aprendizagem da própria problematização, que é em última... Ter direito aos próprios problemas. Isso, exatamente, no Diferença e Repetição, que ele retoma também em outros textos, né? E o problema, segundo Deleuze, não é algo que a gente sinta racionalmente. Nós estamos acostumados também a pensar o problema como algo racional, né? O problema como o problema matemático, por exemplo. Você constrói um problema matemático, né? Para o Deleuze, o problema é sensível. O problema é sentido antes de ser construído racionalmente. O problema não é do entendimento, mas da sensibilidade. E é essa sensibilidade que nos mobiliza a pensar, que nos força a pensar. E esse problema sensível é então aquilo que nos leva a criar o conceito. A gente sabe que o Deleuze não escreveu, o Guattari, os dois não escreveram sobre educação especificamente. Como que a gente poderia fazer uma aproximação desses conceitos da filosofia do Deleuze e Guattari para a educação? Há muitos conceitos e há muitas ideias-forças importantes para pensarmos a educação. E uma delas é o próprio conceito de filosofia que Deleuze e Guattari produzem, como nós dizíamos antes, de trabalhar a filosofia como sendo uma atividade de criação de conceitos. E nós sabemos que nas nossas atuações nas escolas e fora das escolas, nas nossas atuações como educadores, nós vivenciamos uma série de problemas que mobilizam
a nossa ação e que mobilizam o nosso pensamento. E produzir uma filosofia da educação, então, seria habitar esse plano de imanência, esse campo problemático da educação, pensar esses problemas educacionais, mas pensá-los segundo o aporte próprio da filosofia, que é o aporte da produção conceitual, que é o aporte da criação de conceitos. Então, uma filosofia da educação, nesse registro, seria a tentativa e o trabalho de criar conceitos que nos ajudem a enfrentar os problemas que nós vivenciamos no campo da educação. Uma filosofia da educação, nesse registro, seria a tentativa e o trabalho de criar conceitos que nos ajudem a enfrentar os problemas que nós vivenciamos no campo da educação. Eu andei pensando uma coisa que parece que o Zurabishvili tem razão, ou seja, salientar 3 motivos pedagógicos que podem operar na relação de aprendizado, entendendo essa relação como uma experiência efetivamente coletiva, seja 2, seja 3, seja uma pequena multidão. Quais seriam esses motivos pedagógicos que autorizam a gente pensar até numa teoria do ensino em Deleuze? O primeiro desses motivos é essa ideia de que um professor, ele dá cursos, ou deve dar cursos, em torno daquilo que ele busca, em torno daquilo que o afeta efetivamente. E não simplesmente ater-se ao que ele já sabe, não é? O que originaria uma espécie de controle dele próprio por um modelo que ao longo do tempo o envelhece de maneira definitiva, não só cronológica. O segundo motivo, que aparentemente é mais para o lado do aluno, para o lado do aprendiz, etc., é uma constatação que Deleuze faz desde o começo de suas grandes obras, que é a seguinte: você realmente não sabe, nem você mesmo não sabe, e os outros não sabem, como você se tornou um bom em latim, que é o exemplo dele, ou um nadador se tornou um grande nadador, essas coisas. Porque através de que signos o afetaram, que o levaram a ficar bom numa língua, diferentemente do que em outra, etc. O último motivo, que é o direito, que é a importância de criar problemas e não submeter os problemas apenas à possibilidade dele ser solucionado. Uma criança, quando grita o seu problema, ela não está te oferecendo ao mesmo tempo a solução. Assim também, o aluno ou o professor tem que desbravar o campo problemático que o afeta, gritar os seus problemas, ter direito aos seus problemas, porque, diz Deleuze, fazem-nos acreditar que a atividade de pensar, assim como o verdadeiro e o falso relativamente a essa atividade, não começa senão com a procura das soluções, não diz respeito senão às soluções, como se não continuássemos escravos enquanto não dispusermos dos problemas mesmos, de uma participação nos problemas, de um direito aos problemas, de uma gestão dos problemas. For your students or for mine, when you put them in the position of
of allowing themselves to open up or to dilate thinking in a way that where they can, in English we would say they slough off like the skin of a snake. They slough off the kinds of preconceived notions, the doxa, that encrusts thinking. Then I think it's possible for them to begin from an entirely different position and to think otherwise. And I think that that's, for Deleuze would say, that's what education is about. Silvio, o que o Deleuze e Guattari teriam para nos dizer sobre como uma pessoa aprende? Em vários pontos da obra do Deleuze, nós encontramos elementos que ele vai desenvolvendo, vai trabalhando ao longo de vários escritos, que poderiam constituir uma verdadeira teoria da aprendizagem. Ele não se propõe a fazer uma teoria da aprendizagem, não escreve exatamente sobre isso, mas pensando em outras questões, ele vai nos jogando elementos que nos permitiriam compreender isso. A gente vê isso numa obra do início dos anos 60, quando ele escreve sobre Proust, falando dos signos, e ele vai dizer que o aprendizado é sempre um encontro com signos. Depois, em Diferença e Repetição, no final dos anos 60, ele volta a essa questão, quando ele está falando do pensamento e vai trabalhar também a questão do aprendizado. Mas, fundamentalmente, o que acho que é a ideia potente que o Deleuze desenvolve é que há um descolamento entre essa coisa que foi muito importante na pedagogia do século XX, que é a teoria do ensino hífen aprendizagem. Como se alguém só aprendesse quando alguém ensina, se alguém só ensinasse quando alguém aprende e, o que é pior, alguém só aprende aquilo que é ensinado ou da maneira que é ensinado. O que o Deleuze vai nos dizer é o seguinte: essas duas coisas não estão deslocadas. Sempre há alguém que ensina. Mas o que alguém aprende é algo absolutamente impossível de ser controlado, metodologizado e etc. Não há métodos para se encontrar tesouros, do mesmo modo que não há métodos para se aprender. A aprendizagem sempre muito voltada para a questão da inteligência, etc. Eu acho que o Deleuze ele dá uma guinada e vai mostrando a importância da percepção, né? Do aprender a perceber, né? do aprendizado da sensibilidade, né? Dessa atenção sensível, dessa atenção aos signos, né? Dessa atenção ao que faz problema, né? E a inteligência vem sempre depois, né? E essa seria a principal diferença do pensamento de Deleuze em relação a uma psicologia da aprendizagem, por exemplo? Eu acho que sim, não só de uma psicologia da aprendizagem, mas de toda a vertente das ciências cognitivas. A gente não sabe como alguém se torna bom em um determinado tema, em um determinado assunto. São forças sensíveis que se estabelecem, né? São regimes de signos, relações de signos que se estabelecem e que movem uma pessoa em direção a isso que nós podemos chamar de aprendizado. Ele diz o seguinte: bom, quando a gente aprende a nadar, tem alguém que está ensinando. Mas eu só aprendo efetivamente a nadar quando meu corpo se encontra com a água da piscina. O aprender a nadar é aprender a habitar esse outro elemento, que é a água, e a relação que o meu corpo estabelece com esse outro elemento. É isso o aprendizado. Então, o fato de ter alguém que me ensina, alguém que me fala das técnicas, alguém que me fala de como eu devo me portar, é importante. Eu não posso simplesmente me lançar na água. Não é automático o aprendizado. Ele é mediatizado por alguém, um professor, alguém que ensina. Mas eu só aprendo efetivamente quando eu próprio, o aprendiz, me coloco na relação com aquele signo, na relação com aquela materialidade. Eu não construo novos ídolos, os velhos que aprendam o que significa ter pés de barro. Derrubar ídolos, minha palavra para ideais. Isto sim é meu ofício.
o Deleuze talvez vai nos mostrar que o professor é esse ídolo com pés de barro, né? É esse endeusamento do professor, essa coisa de que alguém só aprende se tiver um excelente professor que o ensine a como aprender aquilo. O que ele vai nos dizer é o seguinte: o professor é importante, sim. O professor é necessário. Não se trata de construir uma teoria do aprendizado que prescinde do professor, mas se trata de dizer que o aprendizado só se efetua quando o aprendiz, o estudante, entra nesse regime de signos e se estabelece nesse regime de signos. Comentando sobre sua carreira de professor, né? E ele diz, bom, às vezes acontecia de eu estar dando a minha aula e ter alguém lá no fundo da sala que parecia estar cochilando, estar dormindo, e de repente ouvia alguma coisa que mobilizava nele uma força, um interesse, uma disposição, né? E se via que ele passava a prestar atenção, né? O professor não controla isso, o professor não tem como controlar isso, né? Isso acontece ou não acontece, né? E não acontece com todos, não acontece com todos ao mesmo tempo. Acontece a cada momento com um. Para Deleuze, é necessário muito esforço para se dar uma aula. Para ele, o professor é aquele que prepara a sua aula e que se prepara para ela, como um artista para seu espetáculo. O curioso que eu sempre penso é como trabalhar em sala de aula, como me articular como professor pensador, né? Alguém que ao mesmo tempo está tentando dar aulas, mas criar a aula uma espécie de evento, né? Como se fosse um processo, uma experiência entre as pessoas. No meu caso, que trabalho com arte, fica às vezes mais fácil, mas por outro lado também pode ficar bem difícil. O que acontece? Eu trabalho com cinema e teatro, né? Então a estética, né, do cinema, estética do teatro. O que eu procuro fazer? Passar os filmes, mas ao mesmo tempo passar os filmes é pouco, né? Eu queria que eles experimentassem a ideia da criação cinematográfica. Com os alunos de teatro, eu quero que eles conversem sobre a prática teatral, o que é ser ator, o que não é ser ator, mas ao mesmo tempo eu quero que eles experimentem o processo da criação. Do ator como um autor, né? Então nós sempre conversamos com isso. Então figuras assim emblemáticas da produção cinematográfica universal, sei lá, Godard, Glauber Rocha, aparecem como se fossem personagens, né? Eles se materializam, passamos os filmes, então eles têm que ser glauberianos nesse momento, como eles têm que ser godardianos nesse momento, e não num processo de simulação, né, propriamente dito, mas com um espírito criador, né? Que no caso dos anos 1960 é bem claro, né, poderoso. E no caso do teatro, eles viverem a própria experiência que o corpo possibilita, né? Então, Arthur é sempre esse personagem da cena teatral que a gente traz para conversar e fazer eles aparecer. E é evidente que Deleuze é quem está subjacente a todo esse processo, que é o grande intercessor, com o qual eu dialogo, com quem me faz pensar, é a partir de quem eu penso e é para além de quem eu quero continuar pensando e quero poder fazer da minha prática de aula um processo de experimentação. Então, não se trata de forma alguma de tirar a importância do professor ou de propor uma pedagogia em que ela esteja toda centrada no estudante. Muito ao contrário, muito ao contrário. Para o Deleuze, dentro da tradição do espírito francês, da experiência que ele tinha como professor, a experiência era justamente a da aula magistral, né? Do professor que prepara a sua aula e dá a sua aula exatamente da maneira como ele preparou, sem pensar uma participação do estudante, etc. Isso tudo não importa, né? Mas, fundamentalmente, o que eu acho que o Deleuze nos chama a atenção é para quebrar um pouco essa imagem
que leva a uma absoluta impotência dos professores, né? Nós vemos, muitas vezes, os professores se sentirem muito impotentes frente a toda essa barbárie que a gente vai vendo ser construída nas escolas, na nossa sociedade como um todo, porque se fica pensando que para fazer frente a isso tudo e frente a toda essa crise na educação que a gente costuma ver e todos esses discursos sobre crise na educação, que a gente precisaria de uma espécie de super professor, né? É comum os professores reclamarem muito da situação caótica das escolas e da absoluta impotência que eles sentem frente a essa situação caótica das escolas, né? Como é que a gente poderia encontrar no Deleuze algumas ideias força para pensar isso? Eu acho que a grande ideia é a seguinte: por mais impotente, por mais frágil que seja a sua inserção na máquina, nesses estratos educacionais, por mais que a sua própria vida esteja como que dilacerada, você tem sempre a possibilidade que a própria realidade acaba criando de fazer um mínimo, pelo menos. Ou seja, fazer o que ele chama de criar um pequeno acontecimento, não é? Seja estudando, seja levando alguém a sair do seu estado precário, seja de conhecimento, seja de indagação, pelo menos o que o aluno já entenda ou já participe da sua agitação fecunda, já é uma salvação. Se a gente ouve, por exemplo, no abecedário, né, o verbete sobre professor, né, a gente vê que o professor ali é um emissor de signos, né? A comunicação ali é no plano dos afetos, não é no plano intelectual, né? Tudo que ele comenta, né, sobre aquele professor dele do liceu, comparado com Merleau-Ponty, né? Assim, quem faz ele gostar de estudar, quem faz ele gostar de ir à escola, é o professor meio anônimo de filosofia, mas que conversa com ele, que vai com ele caminhando para casa e tal, e não o Merleau-Ponty, que ficava entediado no pátio, olhando para o infinito, doido para sair dali, né, do contato com os alunos. Se nós fizermos o melhor de nós estaremos fazendo aquilo que é necessário, né? Se nós fizermos o melhor que podemos fazer, certamente efeitos importantes serão produzidos a partir desse nosso trabalho, né? Porque o que nós não podemos é nos deixar levar pela impotência. A aula, para mim, é um espaço de criação, mas é um espaço meu, mas que é compartilhado e tem uma partilha com o outro, mas a aula é minha. Também não há como abdicar da autoria da aula. Eu acho que não se trata de populismo ou demagogia, mas tem uma autoria, né, que passa pela persona do professor. Todo professor precisa ser um pouco ator. Na obra que o Deleuze escreve com o Guattari sobre a literatura do Kafka, eles parece que trabalham com a ideia de um conceito de menor, né? Um conceito de menor que é diferente disso que a gente entende como menor normalmente, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, esse conceito de menor, em que medida se pode também pensar numa educação menor. No livro sobre Kafka, eles focam nessa questão de maior e menor, quando eles falam na existência de uma literatura maior. E o que é essa literatura maior? A literatura que se faz no âmbito de uma língua estabelecida. E eles vão tentar mostrar que o Kafka produz uma literatura que eles chamam de menor. Não menor no sentido de fazer uma comparação pejorativa e dizer que é menos importante, mas muito ao contrário, porque o que eles pegam do Kafka para dizer isso? Bom, o Kafka é um judeu
que vive em Praga, que, portanto, uma cidade dentro do Império Austro-Húngaro, de fala alemã, e a língua de escrita do Kafka é o alemão. Mas não é o alemão da norma culta alemã, não é o alemão no qual escreve um Goethe, por exemplo, que é isso que o Deleuze e o Guattari vão chamar de literatura maior, né? Mas é um alemão do gueto, um alemão da rua, um alemão cheio de gíria, um alemão com muita influência do Yiddish e todas essas coisas, né? E é tomando tudo isso que o Kafka vai produzir uma literatura que é uma literatura diferente, que é uma literatura marginal, que é uma literatura de resistência, e é o que o Deleuze e o Guattari vão chamar de fazer um uso menor da língua. Também no campo da educação a gente tem ações maiores, digamos assim, por exemplo, quando se faz uma política pública de educação, né? Um planejamento educacional. Isso a gente pode chamar de uma educação maior, né? Uma instituição do pedagógico, uma instituição dos atos educacionais que se constroem, né, e se estabelecem por todo o país. E a gente poderia pensar, por outro lado, numa educação menor, numa educação que se faz à margem disso tudo, que se faz com isso tudo, claro, mas também se faz à margem disso tudo, né? E eu gosto de pensar a educação menor como sendo o trabalho efetivo que o professor faz na sala de aula. Quando o professor fecha a porta da sua sala de aula e ele está lá sozinho com seus estudantes, não existe o grande olho do ministro da Educação, do diretor da escola, do secretário da Educação. Ele está ali, né, e dentro daquela solidão que ele está com seus alunos, ele está produzindo alguma coisa, né? Ele está produzindo justamente isso que a gente pode chamar de uma educação menor. Nesse espaço menor, que é o espaço de trabalho do professor, é onde ele pode fazer tudo. E é isso que me parece que o conceito de maior e menor produzido pelo Deleuze e pelo Guattari apresenta de potente para se pensar a educação e justamente para garantir ao professor ou garantir aos conjuntos de professores essa possibilidade de um trabalho que é ao mesmo tempo solitário de cada um e ao mesmo tempo coletivo, né? Porque o professor também, se eles disseram que o Kafka, ao produzir a sua literatura, produzia uma literatura de minoria em nome de um grupo que tinha uma significação política, o trabalho solitário de um professor em sala de aula também tem uma significação política, porque ele não fala apenas em nome próprio, né? Renata, um dos últimos temas do Deleuze é o tema da sociedade de controle, um tema que ele não chegou a desenvolver tanto, né? Mas ele falou da constatação do controle na sociedade em que nós vivemos e também da necessidade de opor resistência a esse controle. Como é que a gente poderia pensar um pouco essa articulação com a educação? Olha, Silvio, tem uma frase muito bacana do Deleuze que eu gosto, que é assim: não nos cabe temer ou esperar, mas criar novas armas. Então, pensando qual seria uma arma em educação para o educador para resistir dentro dessa sociedade de controle. Então, a ideia que eu venho desenvolvendo é uma ideia de resgatar o conceito de menor. Então, seria levar os alunos ou incentivar, instrumentalizar os alunos a criarem versões menores da versão oficial. Uma versão desse mesmo mundo, desse mundo que nós habitamos, mas cada um produzindo a sua própria versão, como Exatamente. Uma criação e que seria uma subversão. E seria uma subversão no sentido de subverter a ordem instituída, na medida em que é ele que está criando o seu modo de ver esse mundo e de atuar nesse mundo. E também seria uma subversão no sentido de um subverso. Não só de subverter, mas de subversar, ou seja, fazer um verso menor dentro desse poema maior. Este corredor é um corredor talvez representacional de Deleuze e Educação. Algumas coisas colocadas de uma maneira organizada e caótica ao mesmo tempo. Talvez nessa organização, talvez nessa disposição, nesse conjunto de brechas, nesse conjunto de espaços entre os fragmentos que este corredor de livros, de revistas, pode nos indicar como uma potencialidade da relação educação e Deleuze, no fragmento, no espaço entre.
Isso parece também uma biblioteca da escola, como qualquer escola. Parece que Deleuze e educação não tem a ver com escola. Muitos dizem isso. Impossível pensar a escola, uma instituição tão moderna, tão cheia de fabricação dos sujeitos, com Deleuze. Uma discussão hoje muito importante na educação é a questão da fragmentação do conhecimento, né? Da compartimentalização do conhecimento. Como que a gente poderia procurar uma colaboração do Deleuze e Guattari nessa discussão? Bom, eu acho que eles nos dão uma colaboração fundamental, porque eles nos dão elementos justamente para afirmar que tudo isso que é colocado como problema hoje não é problema, talvez seja a solução. A visão de mundo que ele constrói é justamente a visão de mundo da multiplicidade. No final das contas, eu acho que a gente poderia traduzir um pouco isso falando em duas maneiras de se colocar frente à realidade. Como é que nós concebemos a realidade? Nós concebemos a realidade como única ou nós concebemos a realidade como múltipla ou como multiplicidade? Porque o discurso de que a fragmentação é um problema, que a compartimentalização é um problema, que um currículo organizado em disciplinas é um problema, é um discurso que pensa a realidade como unidade. Então, nós pensamos que o mundo é um só, que o real é um só, mas que os conhecimentos vão se complexificando de tal maneira, que essa realidade vai se tornando de tal maneira complexa e a quantidade dos conhecimentos produzidos para dar conta dessa complexidade do mundo e do real é tão intensa e vai proliferando numa produção cada vez maior de conhecimentos, que nós chegamos então a essa fragmentação. Como representar o conhecimento? No século XVII, Descartes falava da árvore do conhecimento, uma imagem que nos marca até hoje. Nas raízes estava o pensamento metafísico, no tronco, a filosofia, e a partir dela há a ramificação dos saberes em suas várias ciências. Essas ciências foram subdividindo-se, e no século XX aparece uma crítica ao que seria uma fragmentação excessiva, e surgem propostas de rejuntar os conhecimentos. A interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade estão ligadas a essa perspectiva. A hipótese é a de que o real é único, é uma unidade, e que para conhecê-lo devemos religar os saberes que um dia já estiveram unidos. O que o Guattari e o Deleuze vão nos ajudar a pensar é justamente um caminho muito diferente desses, né? Porque a hipótese do Deleuze é a hipótese da multiplicidade. Né? O mundo é múltiplo. Né? Não há uma unidade perdida porque nunca houve uma unidade. Né? Nós temos sempre múltiplas coisas acontecendo o tempo todo. No caso do conhecimento, nós temos múltiplos conhecimentos sendo produzidos e esses conhecimentos vão sendo produzidos e vão se misturando entre si, vão se interconectando, vão se mestiçando, vão se misturando. Né? E a imagem que o Deleuze e o Guattari constroem para pensar esse emaranhado de conhecimentos é o conceito de rizoma. Poderíamos pensar em muitos exemplos de rizoma, né? O conceito de rizoma, eles tomam essa palavra rizoma da botânica e é um tipo específico, um tipo especial de raiz, né? Então, a grama é um rizoma. Né? Na botânica, a grama é apresentada como um rizoma, né? E a característica da grama é justamente essa característica de proliferar, né? E ela se espalha. Né? É essa a questão que o Deleuze e o Guattari usam para pensar o rizoma, né? Uma proliferação e um espalhamento. Né? Múltiplas e sem centro. Conexões. Múltiplas conexões e sem centro. E aí está o ponto, sem hierarquia. Né? A questão toda do rizoma é que não há hierarquia. Na imagem do conhecimento como árvore, na imagem arbórea cartesiana, há uma hierarquia. Né? Se você quer conectar os vários galhos ramificados, isso tem que passar por uma hierarquia, eles têm que passar pelo tronco. Né? Há um centro, que é o tronco, e você só consegue conectar duas pontas passando pelo centro. Então se impõe toda uma hierarquia
no diálogo entre os saberes. E com o rizoma você rompe com todas essas hierarquias, porque sendo um emaranhado de linhas, essas linhas podem se conectar de infinitas maneiras. O rizoma não tem começo nem fim, mas sempre um meio pelo qual ele cresce e transborda. Ele não é feito de unidades, mas de dimensões, ou antes de direções movediças, conexões, bifurcações, encontros imprevisíveis. Diferentemente das árvores ou de suas raízes, o rizoma conecta um ponto qualquer com outro ponto qualquer. Seria um desastre, imagino, propormos um modelo rizomático de currículo, ou achar que a gente pode transformar o rizoma numa política educacional, num plano maior de educação que vai poder ser reproduzido e aplicado em diferentes espaços. Mas nós, por outro lado, podemos pensar rizomaticamente o currículo, né? Como é que a gente pensaria rizomaticamente o currículo? A gente pensaria justamente na direção de um currículo que não tem centro e que não tem hierarquia. E isso se conecta muito fortemente com a ideia de aprendizado que o Deleuze trabalha, né? Porque a noção de aprendizado trabalhada pelo Deleuze é justamente uma noção na qual não há hierarquia, né? O aprendizado depende de todo um regime de signos, de uma série de conexões que o estudante faz e de conexões de sentido que ele faz com coisas que às vezes estão muito alheias àquilo que é o discurso do professor, né? O professor pensa numa determinada situação, coloca determinados elementos para o estudante, mas como o estudante vai dispor desses elementos e como é que ele vai organizar esses elementos é um trabalho dele. Segundo Deleuze, a filosofia é como uma caixa de ferramentas, da qual dispomos daquilo que precisamos para solucionar nossos problemas, de acordo com a forma como queremos trabalhar. O rizoma está conectado com isso tudo, ou a noção de rizoma está conectada com isso tudo, né? E pensar um currículo rizomático é pensar, então, esse currículo em que não há um plano definido de antemão, né? Ou um percurso que o estudante deva seguir, como são os currículos tradicionais que nós pensamos, né? Define-se qual é o ponto de partida e qual é o ponto de chegada e qual é o objetivo, né? E se traça, né, o percurso que o estudante vai percorrer para chegar naquele objetivo, né? Um currículo rizomático seria justamente um currículo que romperia com essa dimensão, na medida em que ele seria à disposição de uma série de ferramentas e de uma série de elementos que o estudante poderia dispor à sua maneira e segundo os seus problemas, criando o seu próprio fluxo, o seu próprio processo e o seu próprio desenvolvimento, né? Isso significa, se a ideia é a ideia da multiplicidade, que nós não temos um currículo e uma escola, mas nós temos múltiplos currículos, múltiplas escolas e múltiplos processos educativos, tanto quanto são os estudantes que ali estão. There's no set path through Deleuze's work. In fact, the pedagogy of Deleuze, each pedagogy is completely singular. One finds one's ways according to, I think Deleuze would approve of this, the question of taste, right? Education is always about the question of what suits us, what affects us in a particular way. It's a very Spinozistic sort of concept. Deleuze Educação também tem este encontro. Também tem esse encontro no despedaço, naquilo que não dá para juntar mais, que vamos ter que trabalhar e intensificar os rasgos, o que já é a derivação do próprio fragmento. But I think that the larger question, and maybe the more important question for someone like you, and for me too, is how does Deleuze affect the way I think about education more generally? My own teaching is inflected by ideas that I think of as absolutely proper to Deleuze, but that I don't have to use the proper name, that I don't have to attach them to Deleuze's name for them to work in any case. So for instance, when I teach cinema, I teach basically as a formalist. I talk about the question of different kinds of shots and movement, but ultimately I'm teaching my students how to think about, say, duration or space-time. When I talk about dialogue or screenwriting, we will read screenplays or we will talk about shot, reverse shot.
but I will ultimately draw them into questions that have a great deal more to do with the disjunction between what is being said and what is being seen. This is a concept that, or this is a procedure that for Deleuze is incredibly profound. E buscar naquilo que parece já estar tão organizado perspectivamente, tão esquadrinhado para que a gente encontre o comum, o repetido, extravasar desta repetição e desse comum para encontrar o que seja o inédito do banal, o inédito do comum. Acreditar naquela repetição, que é uma repetição da representação, uma possibilidade da diferença.